Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Há 2 anos que convivemos com a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Uma convivência nada fácil e às vezes traumática, com muitas internações graves, sobrecarga no sistema de saúde e, infelizmente, mais de 600 mil vidas perdidas. A situação poderia ser muito pior se não fossem as vacinas, que, por incrível que possa parecer, ainda enfrentam resistência de uma parcela da população. O fato é que a pandemia persiste, com novas variantes do vírus e muita desinformação e negacionismo acerca dos perigos da Covid-19 e também, é claro, da eficácia das vacinas. Hoje, no Ponto de Vista, vamos conversar sobre todas essas questões com a epidemiologista Etel Maciel. Seja muito bem-vinda, doutora, ao Ponto de Vista. Muito obrigada, Etel. Pois é, doutora Etel, quando a gente pensa que nós estamos mais próximos do fim dessa pandemia, vem uma nova variante, os casos voltam a subir e a pergunta que se faz é a seguinte, né? Quando é que nós vamos poder retomar um pouco da nossa normalidade? Ou nós ainda estamos muito longe disso? Olha, Thelma, tudo que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos, né, como você colocou, 2 anos tão difíceis, com tantas vidas que foram retiradas de nós, muitas das quais que não precisavam, né, que a gente poderia ter preservado por muitas razões que iremos conversar aqui, mas eu acredito que nós estamos muito mais próximos agora do fim da pandemia do que estávamos, né, há 2 anos, quando não conhecíamos o vírus, um vírus novo. Nós ainda temos muitas dúvidas, muitas perguntas sobre a Covid-19, a doença, né, essa doença em si, né, ou aspectos de quais sequelas ela vai deixar, por quanto tempo as pessoas vão ter alguns sintomas, que a gente chama agora Covid longa, né? Sequelas da Covid, sintomas persistentes. Então, nós ainda temos muitas dúvidas sobre a doença, mas nós aprendemos muito sobre o vírus. Rapidamente, eu digo assim, nós devíamos estar assim, celebrando efusivamente, porque em todas as pandemias do passado, e foram muitas pandemias que nós enfrentamos como humanidade, é a primeira vez que no meio de uma pandemia a gente tem o desenvolvimento de uma vacina. Se a gente lembrar aqui a pandemia do HIV, que está bem próximo de nós, aqui no final do século XX, o vírus, que é muito parecido com o SARS-CoV, um vírus RNA, que a gente diz, é um vírus que faz muitas mutações. Quando a gente começou a desenvolver uma vacina, o vírus já tinha mudado tanto que aquela vacina já não fazia mais efeito. E essa sempre foi a grande preocupação da OMS desde o início. A gente impedia a transmissão para diminuir a possibilidade do vírus fazer mutações até que a gente tivesse uma vacina que pudesse combater. Então, a luta sempre foi essa. Por isso, algumas estratégias, como, por exemplo, todo mundo pode sair e tem que se contaminar logo, a economia não pode parar. A tal imunidade de rebanho. Tal imunidade de rebanho, ela nunca foi uma estratégia de saúde pública, ela é bastante perigosa, até porque as pessoas vão responder de forma diferente, um vírus que a gente não conhecia, mas o principal argumento contra essa ideia, né, de que a gente pode sair e fazer tudo, é que a gente precisava diminuir a transmissão, impedindo a possibilidade do vírus de fazer mudanças e causar essas tais variantes de preocupação. Mas eu acredito que agora nós já temos vacina, nós já temos medicamentos que são efetivos, que ainda não temos no Brasil, mas eles estão aprovados em outros países e já estão disponíveis em outros países. A nossa briga agora é para que esteja disponível no nosso Sistema Único de Saúde. Então, nós já estamos numa situação muito melhor. Estamos mais próximos, então. Estamos mais próximos. Do que estávamos. Sim, agora, mais. Nós temos hoje, né, cerca de 60%, quase, né, 60% da população mundial vacinada contra a Covid. É claro que essa imunização avançou mais em uns países do que em outros, né? Mas há uma expectativa, né, quer dizer, apesar desse descompasso de vacinação entre países, há uma expectativa, né,
de que, a partir do segundo semestre deste ano, nós já vivamos uma situação mais confortável com relação a este problema. A senhora também compartilha dessa opinião? Eu compartilho, mas ainda com ressalvas, né? Eu acredito que agora o verão, ou a primavera-verão, né, no hemisfério norte, vai nos dar uma sinalização melhor do que pode acontecer. Então, dependendo do que acontecer na Europa, nos Estados Unidos, se a Ômicron realmente diminuir, a gente tiver pouca circulação do vírus, se nenhuma outra variante de preocupação surgir, porque é natural que o vírus continue fazendo mutações, mas a gente espera que não surja uma outra variante mais agressiva, por exemplo, que escape mais da vacina. Então, se nada disso acontecer, eu acredito que o nosso segundo semestre vai ser, o vírus vai continuar entre nós ainda teremos doença, ainda teremos óbito, mas numa quantidade muito menor. É o que a gente chama, Thelma, a gente sai, possivelmente, se tudo isso der certo, a gente vai sair do decreto de pandemia da OMS para considerarmos a Covid-19 uma endemia, que é uma doença que vai permanecer entre nós, como a tuberculose, como a hanseníase, como o Zika vírus, que foi uma pandemia aí muito próxima de nós, né? Que aconteceu, né? Como a gripe. Então, são vírus, né, ou bactérias que vão ficar conosco, mas num número controlado de adoecimento e óbitos. Agora, doutora Etel, para que a gente possa ter esse nível de estabilidade, é preciso que também esse descompasso de vacinação entre países, ele seja resolvido, porque hoje nós vivemos num mundo globalizado. Não adianta o Brasil estar totalmente 100% ou 90% imunidade se países próximos, fronteiriços, se não precisa nem ser fronteiriço, né? Você vê que variantes vieram da África, né? Então, é necessário que haja um esforço concentrado para que essa vacinação ela seja universalizada, não? Exatamente. Esse sempre foi o grande problema, porque a vacina ela é uma estratégia coletiva. Nós precisamos que o maior número de pessoas seja vacinada para que o vírus diminua a sua transmissão e diminua o adoecimento e o óbito, que sempre foi um grande problema pelo colapso do serviço de saúde, pela rapidez, né, com que o vírus acaba adoecendo e com que as pessoas precisam aí do serviço de saúde. Então, essa sempre foi a grande discussão, né, que a Organização Mundial de Saúde muito bem colocou, e pedindo aos países ricos que doassem vacinas, porque muitos países compraram 7, 8 vezes mais vacinas do que a sua população precisava, e a gente precisava de ter uma igualdade maior na distribuição. E agora, como você falou, a gente chega aí um pouco mais de 55% da população, né, mundial vacinada, mas ainda estamos longe de termos o ideal, né? A gente calculava um ideal lá no início, antes do vírus fazer mutações, entre 70% da população mundial vacinada. Agora a gente sabe que a gente precisa muito mais que isso, 80%, 90%, porque as variantes foram se tornando mais transmissíveis. E o cálculo é sempre esse: quanto mais transmissível a variante que circula, o vírus que circula, mais gente a gente precisa vacinar. Bom, com relação às variantes, nós tivemos a Delta, agora a Ômicron, né? A senhora acredita que vão surgir outras variantes? Essa é uma questão. Mas essas variantes, a probabilidade dessas variantes de serem, vamos dizer assim, menos agressivas do ponto de vista de aumento de internações graves e óbitos, essa é uma tendência que deve ser colocada daqui para frente? Nós sempre precisamos fazer a vigilância ao vírus, né? Então, nós precisamos compreender que o vírus segue um padrão evolutivo. A tendência do vírus, e eu sempre digo assim, o SARS-CoV-2 ele está cumprindo maravilhosamente o papel dele. Nós é que estamos errando em muitas das nossas estratégias, mas ele está seguindo o padrão correto, né? O vírus, ele quer ser mais transmissível e menos agressivo, porque se ele é menos agressivo, a pessoa assintomática ou com poucos sintomas vai sair, vai infectar outros e vai passar o vírus de um para o outro. Se você tem uma doença muito grave, se o vírus causa uma doença muito grave, a tendência é que poucas pessoas tenham aquela doença, porque a pessoa vai ficar acamada, ela vai ter contato com um número muito limitado e isso vai impedir que a transmissão seja explosiva.
Então, quanto menos agressivo, né, virulento, a tendência é que é um padrão pior, é melhor para o vírus, né? É mais contaminação e menos agressividade, é melhor para o vírus. E essa é uma tendência de evolução que o SARS-CoV-2 vem fazendo. Então, a Ômicron, né, tem muitos pesquisadores que acreditam que a Ômicron seja uma evolução para que a gente chegue ao fim da pandemia e continue com o vírus entre nós, mas causando aí menos doença grave. Mas a gente precisa acompanhar, ver o que vai acontecer, principalmente agora nesse verão aí do hemisfério norte, que está sempre um pouco à nossa frente, né, na pandemia, e acompanhar o que vai acontecer para entender, né? Porque a gente não tem como combinar com o vírus. Então, é preciso aí seguir, avaliar, monitorar para ver o que vai acontecer. Agora, falando especificamente da realidade brasileira, quer dizer, além da pandemia do novo coronavírus, nós temos aqui o que a gente pode chamar de um surto ou uma epidemia de fake news, de desinformação, que só atrapalham, né, as políticas, né, de prevenção e também de combate a essa pandemia, né? Isso é um problema grave, né, que precisa ser combatido com a mesma energia e com a mesma disposição que se tem que combater também o novo coronavírus, não, doutora? Olha, Thelma, eu diria que esse tem sido o trabalho mais exaustivo, né? E aí eu quero também aqui parabenizar todos da imprensa que juntos com cientistas, divulgadores científicos, a gente acho que tem conseguido fazer um excelente trabalho e minimizado o dano que essas mentiras, né, porque são mentiras, têm causado, né? A gente poderia estar numa situação muito pior do que estamos hoje. Mas acredito que conseguimos, ao longo, né, dessa pandemia, informar para a população, dizer, criar algum vínculo de confiança, porque isso também exige um vínculo de confiança para a população acreditar que aquilo que você está dizendo é correto, contra, muitas vezes, algumas autoridades políticas, né? E isso, eu digo que é uma grande diferença dessa pandemia, né? Nós temos aí autoridades políticas em cargos importantes sendo responsáveis pela disseminação dessas mentiras. Agora, doutora Ethel, a vacinação, embora esteja avançando, ela podia estar muito mais avançada se não fosse justamente essas fake news, essa desinformação. Hoje existe movimento anti-vacina, né? Não apenas de adulto, mas de crianças, e também uma reação ao passaporte vacinal, que de uma certa forma previne, né, a contaminação, né? O que a gente está vivendo é difícil até a gente classificar, né? Tamanho retrocesso. Nós temos o maior programa de imunização do mundo, reconhecido internacionalmente. Nós demoramos muito para construir esse programa e é um programa muito bem consolidado. O movimento antivacina no Brasil é um movimento muito pequeno até que esse governo assumisse, né, infelizmente, e autoridades políticas desse governo se colocam à frente desse movimento antivacina. Então, é algo que a gente... Surreal. A gente nunca tinha vivenciado, é algo muito, muito complexo, né? Porque você tem que desmentir, por exemplo, o ministro da Saúde, que é a autoridade máxima no país do ponto de vista sanitário, e você tem que desmentir o que o ministro está dizendo, porque o que ele está dizendo é uma mentira, não tem nenhuma base científica, inclusive desestimulando famílias a irem se vacinar. Então, acredito que essas atitudes, elas, em qualquer outra época ou em qualquer outro país sério, elas seriam passíveis de processos legais. E o que a gente está vivendo no país é realmente muito sério e as pessoas poderiam elas precisam ser punidas por isso. Doutora Ethel, estamos chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente, mas eu queria, antes de encerrar, que a senhora fizesse 2 recomendações aí para os nossos telespectadores com relação à Covid-19. Então, primeiro é que nós só sairemos dessa pandemia com a ampliação da vacinação. Não há como nós conseguirmos mais de 80%, 90% da população vacinada sem vacinar as nossas crianças, porque elas fazem parte, né, desse percentual da população brasileira. Então, nós precisamos que as crianças sejam protegidas. Então, a vacina é segura e é eficaz.
E o segundo, continuar com as medidas de prevenção, né? Continuar usando máscara, continuar evitando locais com muitas pessoas, aglomerados, porque ainda temos aí um vírus que causa doença e mata. Doutora Etel, muito obrigado pela entrevista e eu agradeço também a sua participação, a sua companhia. Lembrando que semana que vem estaremos de volta aqui em mais um Ponto de Vista. Até lá!